Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Rebeca Collier. Sou psicóloga clínica e sou proprietária da clínica Collier Autismo. Eu escrevo alguns textos aqui no Coletivamente e hoje eu decidi fazer um vídeo mais interativo, mais dinâmico, para falar sobre o autista. Tem sentimentos? Tem emoções? É muito comum nós ouvimos que o autista não tem empatia, né? Que quem tem o transtorno do espectro do autismo não tem sentimento e muitas vezes são até chamados de psicopatas no senso comum. Então é um mito que circula por aí que o autista não tem sentimento e é frio. Isso não é verdade. O que acontece muitas vezes é que quem tem o TEA não consegue interpretar as intenções dos outros, não conseguem entender o que as expressões faciais dos outros querem dizer. Isso não significa que eles não sentem, que eles não se importam. Ou também, muitas vezes eles até conseguem compreender, mas não conseguem se expressar de maneira adequada, numa entonação de voz adequada, ou as suas expressões faciais também não conseguem denotar aquilo que de fato querem falar. E também acontece, na maioria das vezes, né, do hiperfoco do autismo também não permitir ter toda essa atenção no outro. Então, muitas vezes, se o foco da pessoa com transtorno do espectro do autismo está em algum objeto, em algo do seu interesse, ele não vai ficar observando com tanta frequência o outro ao seu redor. E é justamente por isso que temos terapias, temos uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com as questões sociais, né, com as questões de aumento do repertório verbal, social. Isso é muito importante de se dizer. Mas então por que isso acontece? Eu vou falar dois fatores muito importantes: a teoria da mente e as funções executivas. A teoria da mente, de modo bem simplista, é a habilidade de representar em si e nos outros os estados mentais, ou seja, é a capacidade de um indivíduo em representar os seus desejos, suas intenções, suas crenças. No TEA, isso acontece de modo um pouco diferente, um pouco deficitário, então a pessoa não consegue ter toda essa interpretação do que o outro está falando. Um outro ponto também são as regiões cerebrais comprometidas em crianças com TEA, que são responsáveis pelas funções executivas. Regiões estas como neocórtese, gânglios basais, hipotálamo, amígdala, hipocampo, são regiões que envolvem as funções executivas. Tá, e o que são essas funções executivas? Também, de modo bem resumido, são habilidades cognitivas que envolvem o controle das emoções e a realização de tarefas do dia a dia, de problemas que surgem, de memória de trabalho. Então, essas regiões são comprometidas e então a capacidade também de quem tem o autismo de resolver suas questões, de se colocar ali, de controlar suas emoções é um pouquinho diferente. Uma outra questão também, pode ser que o autista ele entenda que o outro está falando, ele tem o sentimento, mas ele não consegue se expressar de maneira adequada. Ele não consegue controlar ali as suas emoções para então transmiti-las. Então, quero falar que é um grande mito pensar que quem tem autismo não tem sentimento, tá? E um outro fator muito importante é que essas pessoas, os autistas, não são ETs, não são anormais, não são nada disso. E me dói ver, né, atendo pessoas adultos que ouviram muito na sua infância que eram pessoas anormais, psicopatas, sem sentimento, que não iriam evoluir. Então, eu queria falar também sobre o cuidado de como falar também, porque muitas vezes
pessoas, né, de modo geral, chamados neurotípicos, que são os padrões, né, que não possuem nenhuma deficiência ou transtorno, por senso comum, acabam falando coisas que não são verdadeiras e ficam na memória de quem tem o autismo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre, para evitar falar frases e questões que machucam, né, a pessoa com o transtorno do espectro autista. Se a criança não é verbal, não ainda tem o repertório social ali desenvolvido, não demonstra os seus sentimentos, calma, temos intervenção, temos, né, equipes multidisciplinares que estão aptas, né, procure equipes qualificadas para desenvolver a criança, tá bom? Então hoje eu queria falar um pouquinho desse mito. Autistas sim, têm sentimentos, têm emoções, não são psicopatas. O que acontece muitas vezes é que não conseguem ou entender de modo efetivo a intenção dos outros, não conseguem representar os seus sentimentos e muitas vezes também não conseguem controlar suas emoções ou expressar de modo efetivo também por não terem aprendido de maneira adequada. E é por isso que nas terapias intensivas, nas terapias, nós fazemos esse manejo de comportamento. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.